Vamos lá. Pessoal, só para a gente lembrar uma coisa, foi até a ideia da conversa hoje, né, foi do Shiba. A ideia é a gente falar um pouquinho de inteligência artificial. Eu procurei fazer uma apresentação de um fluxo para a gente, engenheiro. Então não é uma coisa só com nomes, vamos dizer assim, uma coisa muito simplesinha, mas também lembrando que nós somos engenheiros há muito tempo, já muita gente não está. Assim, então, vamos dizer assim, não vou entrar em detalhes técnicos e tal, mas conversar sobre coisas técnicas. E aí vocês vão perguntando. Se tiver muito leve, vocês falam, ó, entra mais no detalhe. Ou se tiver muita, dá uma passadinha mais rápida. Vocês vão mais ou menos dosando, tá bom? É uns 25 slides, se der tempo, eu queria fazer uma live demo aqui com o Raspberry Pi que eu comentei hoje com vocês. Bom, então vamos lá. Então a ideia é a gente falar um pouco. Olha, tem muito pouca coisa escrita, dá pra. O Xavier fica chateado comigo, mas eu vou deixar em inglês mesmo, porque depois, como eu sou vagabundo, eu aproveito os slides depois, tá bom? Bom, então tá. Ó, primeira coisa. Aonde que é a tecla SAP? A primeira coisa é o seguinte: se a gente vai falar de inteligência artificial, né, o que eu estou usando muito aqui é o AI, né, de Artificial Intelligence, não tem como falar de inteligência artificial hoje sem falar de dados. Isso não era uma realidade há uns anos atrás, mas hoje sim. Na verdade, dados foi algo que, vamos dizer assim, alavancou um salto absurdo no que é considerado, no que é chamado de inteligência artificial. Depois a gente vai entrar em detalhe o que é isso. Mas, cara, o importante é o seguinte: tudo que a gente mete a mão hoje te deixa uma digital. Cara, você compra na Amazon, você usa Netflix, você vai ver onde você está, usa o teu relógio, o WhatsApp, o YouTube, Twitter. Seja o que for que você faz hoje, você deixa uma digital, né? Sua impressão digital, né? E isso tudo é dado, tá? Então, na verdade, e esses dados vão ser armazenados, né? E esse foi o primeiro grande salto que nós tivemos nos últimos anos. Porque o custo de eu armazenar dados caiu absurdamente, gente. Quer dizer, armazenar dados hoje é ridículo, né? Se eu pegar o custo de armazenagem de dados aqui, ó, tá? Um custo em dólar por megabyte nos anos 56, cara, eu tô falando, era 100 mil dólares um megabyte de dado, né? Vocês devem lembrar de uma fotinha que aparecia na internet, aí surgiu, eu lembro que o pessoal, até acho que passou no nosso grupo lá, era o pessoal carregando uma máquina de, não lembro de quanto, acho que era de 500K, uma coisa assim da IBM, era caríssima, era um armário, né? Uma casa, né? Isso veio caindo, 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 quer dizer, hoje, esse gráfico aqui, na verdade, da Deloitte, ele parou, eles fizeram até 2012, né? Mas hoje em dia custa centavos de dólar você armazenar megabyte, né? Você compra gigabyte por nada hoje. Então, esse é o primeiro grande ponto. Armazenar dados ficou muito barato. Mas o que eu faço com os dados? Uma vez que eu tenho os dados, eu tenho que processar. Aí vem o segundo grande coisa que aconteceu nos últimos anos, que foi a queda brutal do custo do processamento, né? A gente tinha, por exemplo, se você pegar aqui, ó, nos anos 90, custava mais de 200 dólares, né, 1 milhão de transistores. E você lembra a lei de Moore, né? Aquela lei que diz que você vai dobrando, né? Você tem uma curva de crescimento aí de integração. Duas coisas aconteceram, né, nessas décadas, né? Nessas três décadas, últimas décadas aqui. Você teve uma integração brutal, né? Quer dizer, o grau de integração dos transistores foi brutal. Uma, e duas, o custo desses transistores também foi brutal. Então hoje, cara, a gente fala também em centavos de dólar para você o custo de um processador. E quando você bota isso mesmo dentro de um microcontrolador ou mesmo de um computador completo, né, que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, eu faço inteligência artificial, reconhecimento de imagem com um Raspberry Pi que custa 30 dólares, 35 dólares. E tem lá dentro, porra, um RISC fudido, fuderoso, quer dizer, que eu consigo usar planilha Excel dentro dele, né? É um computador completo e custa nada, né? Então esse foi o custo, baixíssimo custo da memória e também o baixíssimo custo do processamento. Isso fez com que os dados fossem, cada vez mais eu tivesse mais dados. Até aí, beleza, mas e daí? Bom, primeiro é importante lembrar o seguinte: o que você faz com esse dado, né? A gente está acostumado com esse pedacinho aqui, né? Você pega um dado, você acessa e reporta. Todos nós aqui cansamos de fazer planilha Excel
em tabela, eu olho os dados, vocês cansaram de ver minhas planilhazinhas aí do Covid, né? A gente faz, na prática, eu estou reportando. Consigo fazer um certo nível de análise, mas quanto mais eu caminho dentro disso, quer dizer, uma coisa é você reportar os teus dados, outra coisa é analisar. Mas se eu começo a gerar ações a partir dos dados e indo num extremo de tirar valor desses dados, o que eu estou fazendo, eu estou aumentando a minha vantagem competitiva, né? Quanto mais valor eu tiro desses dados, né? E isso vai, vamos dizer assim, isso vai me fazer com que eu, vamos dizer assim, consiga usar os dados de maneira inteligente. Bom, beleza, o que eu estou falando de inteligência? Então, peraí, eu tenho dado, eu posso reportar, analisar e aí tirar valor. Eu estou falando que valor é inteligência. Então, o que eu quero dizer? Exatamente a inteligência artificial é algo que vai tirar um valor brutal aqui desse valor. É isso que a gente vai ver, que eu vou mostrar para vocês. Então, o fato de eu ter muitos dados me faz com que eu consiga desenvolver inteligências artificiais de maneira barata. E o fato de eu ter inteligência artificial faz com que eu extraia valor dos dados. Então, uma mão de dois, né? Uma via de duas mãos. Então, aqui eu tenho tudo que me gera dados, né? Eu consigo tirar dado de tudo quanto é parte hoje em dia, através do IoT, eu vou armazeno na nuvem, etc. Esses dados, então, eu posso usá-los para gerar o que chamamos de inteligência artificial, e a inteligência artificial, ela me gera valor. Percebem? Dos dois lados. Vamos indo, acho que vai ficando mais claro. Legal. Mas tá bom, beleza. Dados gera inteligência artificial. Inteligência artificial consigo extrair valor dos dados. Mas o que é inteligência artificial? Né? Bom, eu não sei. Mas até para antes de falar dela, eu queria chamar a atenção de vocês. A gente ouve falar muito hoje em dia de data science, né? Ciência dos dados. Ciência dos dados nada mais é que uma espécie de vamos dizer assim, uma mescla que sai dos dados e chega até a inteligência artificial. Tá? Então a data science ela está em tudo que a gente faz hoje em dia. Beleza. Mas vamos falar um pouquinho, acho que é legal a gente falar um pouco da história da inteligência artificial. Né? Acho que isso aí é bem interessante. Vocês vão se lembrar de muitas coisas, né? Inteligência artificial, cara, para falar dela, eu tenho que começar a falar lá no século XIX, por exemplo, da Ada Lovelace. Ada Lovelace foi uma mulher que pegou a máquina do Babbage, né? E o que ela fez? Ela conseguiu fazer o primeiro algoritmo que, a partir da máquina do Babbage, ele conseguia, vamos dizer assim, automatizar, né, as máquinas de tear que o Babbage tinha feito. Isso lá no século XIX. Isso a gente foi caminhando, passou algumas coisas, vamos dizer assim, eu diria que o mais importante passou durante a guerra e a computação começou a se desenvolver. Von Neumann, deixou a Alemanha, foi para Princeton, e lá, inclusive, ele teve muito contato com Turing, que era estudante em Turing, o Alan Turing, era um estudante, depois foi um professor do King's College, né, em Cambridge, né? E aí ele foi um cara que foi o primeiro que começou a desenvolver, falar o que era máquina. E nos anos 50 teve um paper muito importante dele que ele falava exatamente dessa coisa do que seria uma inteligência artificial. Como o famoso teste de Turing, né? Que o Alan Turing dizia como é que você sabe se uma máquina ele tem inteligência artificial ou não, fazendo uma série de perguntas. Nessa mesma época, eu vou chamar sua atenção rapidinho do Claude Shannon, que era um cara que fazia experiências com mouse, andando em labirintos. Na verdade, o Claude Shannon foi um cara um dos primeiros caras que falou que com a inteligência artificial a gente podia controlar máquinas, ou as máquinas seriam controladas por inteligência artificial, ou as máquinas poderiam ter inteligência artificial. E aí vai, não vou entrar em detalhe, mas aí vem, hoje a gente falou um pouquinho rapidinho da dama, do xadrez, né, que o Pinheiro tinha comentado, isso vem andando. Nos anos 60, aí nessa época aqui é muito legal, se alguém quiser ler, por exemplo, dos hackers na MIT, nos anos 60, quando eles começaram lá com os PDP-1, PDP-2, da Digital, puta, é sensacional. Aí o ELISA, nos anos 60, foi o primeiro sistema expert, a gente pode dizer que é o primeiro sistema que reconhecia palavras, você conseguia escrever e ele responder. Aí, cara, nessa primeira parte, vamos dizer assim, até os anos 90, de uma certa maneira, 70, sei lá, a inteligência artificial teve um grande desenvolvimento, mas era uma coisa muito matemática. Se a gente lembrar na nossa época de engenharia, se alguém falava inteligência artificial, eram uns malucos que, estavam lá no MIT ou sei lá onde, mexendo com altas matemáticas. Por quê? Eu não tinha dado. Os dados eram poucos.
Então, na verdade, eu desenvolvia através de algoritmos. Então, todo o foco era na matemática. Quem trabalhava com inteligência artificial era Alan Turing, esses malucos que eram matemáticos teóricos. Então era um negócio muito da academia, né? Só a academia que mexia com inteligência artificial. Aí houve alguns desenvolvimentos, mas entrou numa fase muito grande até o final dos anos 90, que a gente chama do inverno da inteligência artificial. Porque, vamos assim, eu tinha os algoritmos, mas eu não tinha como trabalhar com eles. Os computadores não eram parrudos o suficiente. Eu não tinha memória o suficiente para trabalhar. Mas a hora que eu começo a chegar nos anos, vamos dizer assim, no século XXI, veio aquelas duas explosões que eu falei antes para vocês, que é a explosão, porra, a memória ficou barata de armazenar, eu tenho muitos dados, e com isso eu começo a ter, e poder de processamento, eu começo então a ter essa revolução. Aparecem as empresas como Google, Apple, etc., né? Mais recentemente, no final dos anos 2000, começa a aparecer modelos de inteligência artificial, AlexNet, GAN, GPT-3, que a gente até comentou um tempo atrás no grupo, né? O pessoal me perguntou o que era o GPT-3, eu vou comentar com vocês. Isso tudo, vamos dizer assim, tal que a gente está vendo hoje, se eu pensar num carro autônomo, né? Que já está aí, já é quase uma realidade, né? Ele é um conjunto de inteligência artificial. E uma coisa que fez esse boom nos últimos anos é o que a gente chama de machine learning, ou aprendizado de máquina, ou a máquina aprendendo sozinha. Mas que porra é essa? Deve estar com cara de, né, filme de ficção científica. O que é essa máquina aprender? Chegou aqui no nosso modelo básico, simplificado, para todo mundo entender. Aquele complicado só o Xavier conhece, então eu não vou brincar com aquele mais complicado, vou ficar com o mais simples que eu tinha discutido com o Shiba. Tá? Xavier, desculpa, aquele seu que você sacou que estava errado, eu vou deixar para depois, tá? Bom, então, gente, dentro da inteligência artificial, nós temos o que é inteligência artificial? É um programa que pode sentir, racionar, atuar e se adaptar. Então, inteligência artificial, a gente pode dizer que é um programa, um algoritmo, alguma coisa que tem capacidade de se adaptar. E dentro dele nós temos o machine learning, que são algoritmos que vamos dizer assim, se melhoram a partir do tempo. Que porra é essa? Não sei. Algoritmo que aprende sozinho ou que melhora, deve ser super complicado um negócio desse, né? Então vamos lá. Por exemplo, vamos lembrar das nossas aulas lá, né, de computação, lá no comecinho. O que a gente sempre fez a vida inteira. O que é a programação tradicional que a gente tem? Eu tenho um programa, esse computador, eu pego um programa onde eu tenho uma sequência de atividades que eu tenho que fazer, eu tenho um algoritmo, ir lá, pega X, multiplica por outro X, né, aplica uma fórmula de Bhaskara para achar raiz, blá, blá, blá. Eu pego esse programa, eu consigo programar, seja a linguagem que for, em C, em Pascal, né? Programar esse bagulho e põe isso aí dentro do computador, né? E a entrada, eu vou entrar com dados. Então eu entrei aqui com um X, aí eu pego um programa por exemplo, para fazer um cálculo, ele vem aqui e me dá uma saída. Beleza, é um programa. Eu entro primeiro com o programa no computador, que eu vou dizer o que ele vai fazer, coloco uma entrada, que são meus dados, e esse computador me dá uma saída, nenhuma dúvida, certo? Tá aqui, eu tenho uma planilha Excel aqui dentro, ponho dados na entrada, planilha Excel tem alguns cálculos lá, e tem minha saída. Essa é a computação. Até aí. E o que é a porra do machine learning que tem a ver tanto com um negócio importante da inteligência artificial? Aí isso é super complicado. Pam! Machine learning é isso aqui, ó. É o mesmo computador, só que em vez de eu entrar com os dados e o programa, eu entro com os dados e a saída. E o computador me dá o programa. Caralho. Ou seja, eu entrei com o programa, aqui em cima eu entro com o programa e entrada, beleza, que a gente faz a vida inteira. E aqui eu vou entrar com a entrada e a saída. Ou seja, eu vou dizer, ó, esses são os meus dados, isso é o gráfico que vai sair, e eu saio com uma planilha Excel aqui, vamos dizer assim, como é que eu faço a planilha Excel para, dadas essas entradas, eu tenho essas saídas, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplificada. Eu comentei Marcelo, deixa eu te interromper, cara. Cara, sim, Fara. Quando fala saída, é saída desejada ou saída real? Não, real. Tá. Real. No caso específico, veja bem, se eu vou programar a máquina,
eu vou ter que fazer o que é verdade, eu vou querer que ser o que eu quero, a real que seria que eu quero que saia, né? Eu vou fazer um exemplo, quer ver? O exemplo que eu comentei do carro, certo? Por Aham. exemplo, entrada. As entradas aqui, por exemplo, todos os sensores do carro, ok? Num sistema tradicional de automação de um carro, que eu faria? Que eu fazia? Eu entrava com todos os sensores, né? Pego lá sensores de posso pôr de distância, blá, 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 e faço um programa. Se a distância for de tanto, tenho que brecar. Vamos pegar aqui em cima. Se isso aqui tivesse aqui em cima. Aqui eu tenho todos os sensores do carro, e dependendo da condição desses sensores, eu tinha uma saída. Brecar, certo? Aumentar a velocidade. Vamos supor que as saídas são os meus atuadores, certo? A partir dos sensores do carro, a minha saída são os atuadores. E o programa é numa mescla das entradas dos sensores. Eu vou dizer como deveria ser a saída. Se eu tiver um obstáculo a 1 metro do carro, essa é uma entrada num sensor de distância, o meu programa diz breque, aí eu venho aqui ver um sinal que vai brecar. No caso do machine learning, eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os mesmos sensores que estão aqui, vou pegar os atuadores, que são as saídas do carro, e vou pôr como entrada. Mas como assim? O que eu estou falando? O que eu estou falando aqui é o seguinte: eu vou pegar o Godoy, vou botar um sensor no carro do Godoy, um monte de sensores, e os atuadores também, na verdade, na prática, vão ser sensores que vou sentir como ele faz no atuador. Aí ele acelera, eu marco lá, acelerou. Aí, de repente, apareceu na frente alguém, pum, brecou. Então eu vou fazendo uma lista de tudo que o Godoy fez, em termos de todos os sensores do carro dele. Eu vi quais foram todas as reações dele. E com isso, eu tentei fazer uma espécie de uma equação, um equacionamento que, a partir do que o Godoy fez, eu tenho esses atuadores. Beleza, peguei esse programa, botei no carro do Xavier. Foi um desastre. O Xavier deu uma porrada na primeira esquina. O Xavier é tranquilão, ele anda mais devagar, ele demora menos, ou seja, não funcionou. Aí o que eu vou fazer? Puta, vou pegar os dados do Xavier e vou colocar também dentro desse programa. Aí eu vou pegar do meu, do Maurian, moral da história. Se eu pegar 10 mil, 20 mil, 100 mil dados de carros de entradas e 100 mil dados de saída, eu começo a criar um modelo matemático aqui dentro, que na verdade é o programa, que a partir desses sensores e desses atuadores, eu vou gerenciar meu carro. E esse é o grande pulo. Isso ainda está complicado, a gente vai ficar mais fácil. Então, quer dizer, eu pego as entradas e as saídas como entrada do meu sistema, e a saída é a programação, ou o modelo, ou o algoritmo, como você queira pensar. Né? Legal. Mas será que deve ser complicado pra caralho fazer isso, né? Venhamos e convenhamos, né? Pô, senão a gente não tava aqui, né? Afinal de contas, a gente não ia fazer. O Elon Musk devia estar assistindo essa aula. Não, mas eu vou dizer, gente, só entre nós, isso é machine learning, é uma coisa complicadíssima. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de aprendizados de máquina aqui, que só nós que somos engenheiros com 40 anos de experiência podemos entender. Então, vocês vão me desculpar, mas eu acho que tem que ser assim. Pá! Isso é um modelo de machine learning, chama regressão linear, equação de primeiro grau. Isso é um negócio complicadíssimo, gente. Eu vou dizer para você. É o máximo de matemática que a gente vai ver hoje, viu? Tranquilo. Então é o seguinte, ó. O que eu tô falando aqui? Tô falando o seguinte, imaginem, aqui eu tenho uma equação, eu tenho uma reta, certo? Tem um monte de pontos. O que são esses pontos? São dados. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, o meu X aqui é a minha entrada, né? Eu quero plotar aqui, por exemplo, custo de vinho, tá? Por volume de vinho. Então, assim, eu tenho uma garrafa de 100 ml de vinho, custa tanto. 200 ml custa tanto. 1 litro de vinho custa tanto. 10 litros de vinho custa tanto. Conforme eu vou aumentando aqui o número de litros, vou aumentando o preço. Mas é óbvio que às vezes eu tenho o mesmo litro aqui, eu tenho um que eu tenho mais barato, de repente a qualidade é maior, um vinho é chileno, outro vinho é paraguaio, né? Aqui eu tenho o vinho paraguaio, aqui eu vinho chileno, no mesma quantidade de litros. Então, tá legal. Aí eu fiz esse monte de coisa e falei, gente, eu quero criar uma equação, eu quero criar um modelo de machine learning que meu computador sozinho, a hora que eu entrar com um valor de litros, ele vai me dizer quanto custa o vinho. Uma variável só de entrada, certo? O que eu vou fazer? Qualquer um de nós aqui, se eu dou esses pontos para vocês, vocês vão tentar achar qual é a reta, né? Qual é a reta
que vai passar por esses pontos que tenha o menor erro, que vai dar o menor erro entre os pontos. É claro que se a reta passar aqui no meio, né? Esse ponto que está mais longe tem um puta erro. Esse que está aqui quase não vai ter erro, que está pertinho do centro aqui, né? Mas eu vou ver qual é a reta que vai passar nesses pontos de tal maneira que eu consiga fazer com que o erro médio, né, dessa coisa seja o menor possível. Eu vou tentar fazer que o erro médio seja o menor possível. Legal. Então vamos ver. O que aquele negócio está pulando lá em cima? Eu estou falando que y, que é a saída, é igual a qualquer coisa aqui, né? Vezes x, que é a minha entrada, mais uma constante. É o que ele está tentando achar ali. Gente, o que são esses negócios aqui? O x é a minha entrada, o y é a minha saída. E esse w e esse b são os parâmetros que eu quero achar. Ele é o meu programa. Programar um computador, fazendo um machine learning, para descobrir automaticamente preço de vinho em função do litro, é achar esse W e esse B, certo ou não? Ou seja, achar qual a reta que passa nesses pontos, né? O W está aqui, que seria a inclinação da reta, né? A gente sabe disso desde o lado do ginásio, né? O B é o ponto que ele cruza aqui. Se eu tenho esse B e tenho essa inclinação da reta, eu tenho uma única reta, que é essa reta, que ela vai ser a que vai dar o menor erro, né, em relação a essa reta. Gente, isso é machine learning. Acabei de mostrar para vocês machine learning. Isso é um modelo de regressão linear, o modelo mais básico de um conjunto de modelos, de algoritmos, que estão dentro do que a gente chama de machine learning, que é dentro de uma área que se chama inteligência artificial. Eu vou dizer, isso é praticamente a coisa mais complicada que a gente vai ver. E vou mostrar para vocês. Vamos chegar no deep face, né? Na coisa da face, como eu faço uma face falsa. Legal. Muito bem, então, falei do machine learning, mas dentro do machine learning tem uma outra areazinha menor aqui que chama deep learning. E isso hoje em dia é um nome que vocês vão ouvir muito falar quando você ouve falar de inteligência artificial. Tá? O que é esse deep learning aqui? Eu não consigo ler, tá pequenininho ali, vou abrir aqui. Traduzindo aqui, Xavier, deep learning é um subconjunto do aprendizado de máquina, aonde você tem olha que bonito, uma rede neural multilayer que aprende a partir de uma grande quantidade de dados. Caralho, entendi quase nada. Entendi que subset do machine learning. Então, tem um diagrama de Venn aqui, fácil, né? Essa bolinha tá dentro da bolona, é óbvio que isso aqui é um subconjunto. Legal. Primeiro aqui a gente matou. Multilayered Neural Network, a mínima ideia que essa porra. Vasta quantidade de dados. Tem sentido. Eu tô falando desde o início que o machine learning, o deep learning, ou inteligência artificial, cresceu por causa desse monte de dados que eu tenho hoje, eu consigo trabalhar com eles. Vamos tentar entender isso daqui. Isso aqui é um exemplo, ainda enrolado, esquisitíssimo, mas esse troço é o que a gente chama de rede neural multilayer. Bom, multilayer, beleza, eu tenho no mínimo 3 layers, certo? Um layer de entrada, um layer no meio e um layer de saída. Eu chamei de layer de entrada, layer escondido e layer seria, né, fatias aqui, né? Layer aqui. Então, beleza, o layer matamos. Neural network, neural não sei o que tá falando, mas networking, porra, essa bolinha fala com essa. Essa bolinha fala com essa. Ou seja, essas bolinhas, elas se falam entre si, formando uma rede, estão vendo? Então a rede é pela conexão das bolinhas. O multilayer, porque são mais de uma camada. Beleza. Mas de neural, que eu ainda não sei o que porra é essa. Mas o que eu tô falando para vocês se eu entrar aqui, essa rede que eu tô falando aqui, que se eu entrar com um cachorro ou gato, ela vai olhar para esse troço aqui, de alguma maneira, vai andar aqui dentro e vai chegar, opa, essa foto é de um cachorro. Pá, não é gato. Eu entrei com um cachorro, se eu entrar com um gato, ela vai dizer gato. Se eu entrei com cachorro, ela diz cachorro. Caralho. Então o que eu tô fazendo aqui? Tem uma porra de uma bolinha que eu não sei o que é, que tem a ver com esse deep learning aqui, ó. O deep learning vem aqui, e eu tenho essa bolinha. Essa bolinha se chama node, nó. Ok, um nó de uma rede. Até aí, beleza. Qualquer rede tem um nó.
A rede elétrica que vocês estão cansados de ver, tem um nó. Uma rede hidráulica que vocês os mecânicos, eu tenho um nó. Né? Beleza. Mas o que é essa merda desse nó? Esse nó, na verdade, ele é um neurônio. Caralho, agora ficou fácil, né? Esse nó, que era uma bolinha daquela rede, ele é um neurônio. Neurônio, caralho, isso é neurônio? Neurônio, que eu sei, é isso aqui, ó. É o que está dentro da cabeça da gente. Lá dentro do cérebro tem um monte de neurônio, quer dizer, um monte daquelas, ó, então tem um monte daquelas bolinhas lá, certo? Ó, tem até um que é primo do Xavier aqui, o Ranvier aqui, ó. Deve ser um cara primo do Xavier que descobriu. Cara, o que interessa aqui? O que é o neurônio? O neurônio é uma célula que a gente tem no cérebro, né? Todo mundo sabe, tem lá os dendritos lá, né? Que são as entradas. Esse bagulho aqui, a entrada da célula, recebe um monte de estímulo elétrico. Essas são entradas, né? Isso transmite aqui no axon dela aqui, né, no eixo dela, né, e sai lá nos terminais de saída. E aqui eu conecto com outro, eu posso botar outra aqui, tal. Então eu vou. Os neurônios, eu entro com estímulo elétrico, ele faz algum tipo de transformação e manda o estímulo elétrico na saída. E vou conectando essas células. Cara, exatamente, e aquela bolinha se chama neurônio, porque os cientistas nos anos 50 começaram a olhar esse negócio e falaram, pô, se o cérebro humano funciona tão bem e a base é o neurônio, como que a gente trabalha com isso? Então, quer dizer, caramba, eu tenho entradas desse cara, eu tenho as entradas aqui, que um monte de sinal elétrico que eu entro, e tenho a saída, né? Que essas saídas vão ser replicadas quantas conexões foram. Lembra? É o equivalente, só para a gente lembrar aqui, né? Eu lembro, ó. Então, pega essa bolinha aqui, eu tenho entradas, né? Aqui, imagina, eu tenho, essa bolinha recebe entradas, imagina que são neurônio. E tem saídas, a saída dela vai para as outras bolinhas, né? Então, legal, quer dizer, a gente está numa situação que a gente tem entradas e saídas, lembrando que parece aquela bolinha. Tá bom, um pouquinho mais de matemática, só para sacanear vocês. Então, vamos ver. Primeiro, eu vou fazer vou pegar aqui, então eu vou pegar aquela bolinha que a gente tinha lá. Aquela bolinha, na verdade, dentro dela eu tenho essas entradas, que são as entradas aqui do meu neurônio, né? Que são os impulsos elétricos, e tem a saída. Legal, beleza. Muito bem. Se eu tentar fazer um equacionamento disso, isso é complicadíssimo. Equacionar essa porra é o seguinte: eu tenho uma entrada X, eu tenho um valor escalar que eu multiplico por esse X, cada um desses daqui é uma entrada, eu tenho um B, que é um valor fixo, WB, tem alguma coisa de equação de primeiro grau, vocês lembram disso? Não. Somei essas entradas aqui, agora isso, olha que bonito, olha que legal, ó, Y é igual a somatória do X. Cara, se o I é igual a 1, eu fiquei com o W1, X1 mais B, é a equação primeiro grau que eu tinha lá. Se eu tiver duas entradas, ficou X2, W2, X3, W3, quer dizer, ou seja, é uma equaçãozinha linear aqui, de multivariável, nada. Quer dizer, quanto mais entrada essa bolinha tiver, mais soma eu tenho aqui. Tá bom. Vamos complicar um pouquinho. Não é só isso. Porque o neurônio, ele recebe os sinais, mas às vezes ele toma uma decisão. O neurônio se conecta ou não se conecta. Porra, de repente vê, né, a gente vê lá uma mulher bonita, vai disparar um tal neurônio. De repente você vê alguém que mostra um negócio de ozona lá, não sei, o pessoal pode gostar, sei lá, né? Enfim, aí o que a gente pode fazer? Vamos dizer, complicando, eu posso botar uma função aqui, onde eu vou pegar essa somatória de sinais que eu estou entrando aqui e vou fazer uma certa transformação, o que a gente chama de ativação. É uma função. Cara, e não é nada de complicado. Essa função, a mais comum que existe aqui, é uma função que faz o seguinte: ela é uma função que digitaliza, ou seja, se eu fizer aqui esse x vezes isso, esse x vezes isso, deu 0,6, eu escrevo 1. Deu 0,4, escrevo 0. Uma função escada, normal, né? Degrau. Isso, cara, foi o que o Frank Rosenblatt ganhou o prêmio Nobel, os Campbell, em 1958, num laboratório aeronáutico de Cornell, desenvolveu o que se chama perceptron. Ele olhou e falou, porra, eu posso pegar essas coisas, pegar esses valores aqui, né? Cada uma dessas entradas, fazer essa soma, passar por uma função degrau, e com isso, o que eu vou fazer? Se eu cheguei num certo valor, acima de um certo nível, eu ponho um valor, pode ser 1, seja o que você quiser, né? Ou abaixo dele é 0. Uma função degrau aqui na saída, né? Esse bagulho aqui é o nosso nó, é a bolinha, tá?
Então, na verdade, e ele é usado para classificação. Ele se chama um classificador binário linear. Esse única bolinha. Ou seja, olha só, nós vimos lá atrás que a minha equação, né, aquela reta que eu via, aquela reta, o que ela fazia? Eu fazia a regressão linear para achar os pontos. Olha o que a reta está fazendo aqui, gente. Ó, aqui ela muda de nome, né? Essa aqui ela passa a ser. Lá que era onde era a minha regressão, aqui passa a ser ó, fronteira de solução. Eu vou procurar. Imagina que eu tenho aqui, ó, gatos e cachorros, aquela coisa anterior nossa, gatos e cachorros. Os gatos estão aqui em vermelhinho, os cachorros estão aqui. Eu vou procurar aonde deveria passar uma reta aqui. Olha, eu estou vendo loss aqui, quer dizer, perda, né? Ou seja, qual vai estar relacionado com erro. Onde vai estar vendo? Ó, 6, 5, 4, 3. Ó, pode ver que quanto mais próximo eu tiver dessa linha aqui, eu vou ter a maior quantidade de gatos por lado de cá e cachorros por lado de lá. Eu estou diminuindo o meu erro, a minha perda aqui, né? Então, isso aqui, cara, isso aqui é um classificador binário linear de um neurônio, que foi inventado em 1958. Aí os caras pegam isso aqui e aí implementa isso, implementavam lá com válvula, né? Cada válvula fazia conexão, somatória, isso nada de complicado. Você consegue fazer isso com Fortran, com Basic, com Python, qualquer linguagem, você vai, hoje faz, quer dizer, você vai e programa, dadas as entradas, vou somar, se der mais que isso, if maior que tanto if, né, se else, zero. Nada sofisticado, tá? Nada sofisticado. Mas então, até agora não tá valendo o vinho que eu tô tomando, né? Vocês falam, que merda, Marcelão, botou um monte de coisa, chegou no neurônio aí do Cornell, mas então vou sacanear, vou complicar. Tá a bolinha aqui. Agora eu vou complicar. Tá vendo aí? Isso aí, ó, aquela história do cachorro e do gato que eu mostrei, os multilayers, lembra lá? O layer de entrada, os layers escondidos, o layer de saída. Um deles é a bolinha, lembra? A bolinha tá aqui dentro com todos os bagulhos, né? Cara, qual que é o meu goal quando eu tô falando inteligência artificial? O meu goal aqui é calcular quais são todos esses parâmetros de cada bolinha dessa aqui, cada neurônio, os Ws, os Bs, quer dizer, quais são os pesos, né, os parâmetros de cada um desses neurônios, de tal maneira que, dado uma certa entrada, se eu entrar com cachorro, escrever cachorro, ele vai dar aqui, pum, um cachorro. Se eu ele vai sair aqui gato, né? Então esse é o neurônio que vai ver quem é gato e esse é o neurônio que vai ver quem é cachorro, dependendo dessa mistura. Até agora, Marcelão, como é que você vai botar um cachorro aqui? Eu podia fazer a palavra cachorro. Se eu escrever cachorro, sei lá, né? Cachorro é 1, gato é 0. E aí faço uma tabela, né? Enfim, o meu goal é encontrar quais são esses parâmetros. A gente vai falar muito de parâmetro. Eu acho que eu até te comentei, eu lembro que a gente comentou do GPT-3, negócio de sei quantos bilhões de parâmetros. Parâmetro é isso aqui, ó. É esses cálculozinhos dos Wzinhos, dos Bzinhos que estão dentro desse bagulho aqui. Legal. Aí, mas como é que eu faço isso? Eu vou usar um tal de Adaptative Gradient Descent Optimization. Puta, fodeu, né? É um algoritmo que vai fazer o quê? Ele vai começar a olhar para esse negócio aí, e aí tem um troço que eu não vou entrar muito em detalhe, que também foi uma grande descoberta, chama backpropagation, propagação que volta, que na verdade o que eu faço? Eu começo e digo, olha, eu tenho aqui, sei lá, 10 neurônios, eu tenho 10 W, certo? W1, W2, olha, é o seguinte, então, o meu W1, vou ser todo igual a 1, sei lá, o 0,5, vai, todo aqui, e todos os meus Bs vão ser 0. E o que eu faço? Faço isso, entro com uma entrada conhecida, boto o cachorro aqui, deu gato, eu falei, fodeu, gato não é cachorro. O que eu faço? Eu volto e digo, tá errado. Opa, então peraí, então faz o seguinte, vamos mudar os Bs de 0 para 0,5 também. Continua, e aí o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo, na verdade, vocês estão vendo que tem um monte aqui, eu começo a procurar qual a combinação desses caras, e aí vocês começam a ver que uma equação uma equaçãozinha com uma variável, beleza. Uma equação com 10 variáveis, beleza. Uma equação com 150 milhões de variáveis começa a ficar um pouquinho mais complicado. O vinho já não dá, eu tenho que tomar pinga para resolver uma equação de 150 milhões de variáveis, certo? Só o Godoyzão lá na USP que faz isso aí, mas beleza. Então, beleza. Então eu vou usar um algoritmo que vai me ajudar a fazer isso. E a cada vez que eu dou uma passada, que os bacanas da inteligência artificial chamam de épocas. Se alguém ouvir falar isso, meu modelo, ele precisa de 10 épocas para rodar, 20 épocas, né? Ou epochs.
Às vezes que eu tenho que repassar, entro com o dado, passo aqui. E lembrando que são muitos dados. Se eu for entrar com um cachorro aqui, imagina que isso aqui é uma foto, é um monte de linhas aqui, que eu tô digitalizando uma foto de um cachorro. Eu vou precisar de 50, 100, 200 mil fotos de cachorro aqui. Cachorro, para ele chegar no final. Eu digo, entrei com a foto do cachorro e digo, isso é um cachorro. E ele vai tentar. Isso é um cachorro. E aí ele começa a testar. E aí, puta, aí você bota ele, no cara, errou, ele volta. Então, na verdade, não sei se vai ficar mais complicado isso aqui, mas esse é o W, tá? Então, aqui, essa é a função do W. Imagina o seguinte: o que eu estou fazendo? Eu estou procurando qual é o valor do W que o custo vai ser menor, certo? Que o meu erro vai ser menor. Então, imagina que aqui é erro, tá? Então, qual é o W que o meu erro é menor? Vai ter um W que vai fazer o meu erro grandão, porque ele estava uma bolinha lá de um lado. Eu começo a baixar. Vou pegar daqui, vai aproveitar o gráfico. Eu comecei a baixar o valor do W, eu começo a baixar o valor do erro. Mas uma hora esse erro começa a subir também. Então eu tenho que ver como eu faço para achar o valor mínimo dessa função de custo que a gente chama aqui, tá? E é o que esse porra desse modelo faz. Eu não vou entrar em detalhe aqui, que acho que é besteira. A gente pode até começar, mas é um dos... E na prática, é importante você saber, a gente programa, mas depois isso é meio automático. Você vai usar programas que fazem muito bem essa otimização desse gradiente de descenso, que é descobrir qual vai ser o W que eu vou ter um valor mínimo. Cara, isso é uma retinha, essa porra vai passando aqui, quando ela tiver aqui a derivada, que é a inclinação, a derivada for zero. Cara, vocês conseguem, isso aqui eu tô falando é óbvio que eu tô falando de uma variável, imagina com 2, com 3, com 4, eu já não consigo nem plotar isso aqui, né? Mas assim, mas no fundo a base é a mesma. E o que eu estou fazendo aqui, gente, é o seguinte: eu desenho um modelo, né? Desenhar um modelo é isso aqui. E vou dizer o seguinte: é quase chutado, tá? Eu vou botar, vamos fazer com 2 layers, vamos fazer com 3, fazemos com 5, melhorou, mas ficou pesado pra caralho. Demorou 10 dias pra puta, vamos baixar os. Então você desenha o modelo, tem uma série de técnicas, entro com dado, atualizo, checo se é bom ou não, não é, volto e vou fazendo blá, 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 blá. É o que a gente chama de learning, tá? Então eu estou aprendendo qual é o jeito, quais os melhores Ws para a gente chegar aqui. E o Deep tem a ver com... porque eu tenho mais de uma camada escondida. Então eu tenho Deep, profundo. Então aprendizado profundo é um aprendizado, porque eu vou aprender qual que é o melhor WD, e o Deep porque eu tenho mais de uma camada. Traduzindo, inteligência artificial, Deep Learning, como é que eu faço para achar uma porra de uma retazinha lá, qual que é o valor que multiplica o X e soma o B lá para que a reta seja... É isso aí. Gente, isso é inteligência artificial. Legal. Bacana. Marcelo. Sim, senhor. Marcelo, só entender, vou fazer uma pergunta. Você falou, então, nessa sua explicação, você falou, então, que dados, você está explicando a quantidade de dados, que é importante. Importantíssimo, a gente vai ver isso, né? A velocidade, ou sei lá, o processamento. Você fala processamento, eu estou entendendo que é a velocidade de processamento. Exatamente, Maurício. Sabe por quê, Maurício? Porque é o seguinte... E aí você está falando assim, porque aí eu vou botar isso, aí eu vou testar aquilo, aí eu vou botar 0,6, 0,4. Então, esse eu aí é a pessoa que trabalha para desenvolver isso. Não, é automático, Quanto muito, às vezes, você vai fazer um modelo pela primeira vez, você pode dizer, olha, você pode chutar um valor inicial, talvez. Mas, em geral, não. Como é que a gente faz? Eu gero valores aleatórios, eu uso uma função normal de random, né? E faço esses Ws aí, faz o seguinte, variando de 0 a 1, em geral, você procura tudo trabalhar de maneira que você trabalha com entre 0 e 1. Eu chuto randomicamente. Porque às vezes, se eu estou falando de 1 ou 2, você fala, não, peraí. Eu acho que aqui, se eu botar um W aqui, lembrando da reta lá, peraí, essa reta do jeitão dela aqui, porra, caralho. Primeiro é o seguinte, como eu tenho infinitos valores de X, o que eu vou fazer? É o seguinte, meu X varia de quanto? Meu X, que é minha entrada, né? Me lembra do caso do preço do vinho lá, do litro do vinho. Ele varia de 100 ml, a garrafinha de 100 ml é um barril de 100 litros. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 100 litros, vou dizer que é 1, e vou dividir tudo. Então eu vou variar o seguinte,
0 é 0, né? 0,01 vai ser a menor garrafinha e o 1 vai ser a maior, que vai ser um barril de 100 litros, certo? Então, para ficar mais fácil. Então, a gente dá uma normalizada na coisa. Mas aí eu jogo um programa que chuta mesmo, Maurício. Se é um negócio desse aqui já, que eu tenho aqui, sei lá, 20 neurônios aqui, cara, já tem muita variável. Não tem como. Eu chuto randomicamente e larga essa porra. O que acontece é que o que pode acontecer é o seguinte: essa bolinha aqui, aí eu tenho que fazer eu tenho que dizer qual que são os steps, né? Se eu começo a fazer, vou fazer um step bem pequenininho para ela cair bem devagarinho, vai demorar uma semana. Não, vou fazer um stepão. Cara, se é um stepão, eu posso cair para cá, pum, 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 e não chegar aqui. Cara, o segredo é quantos steps eu tenho que fazer de tal maneira que eu chegue aqui. Então esse negócio de adaptativo, gradiente, o caralho, na verdade eu começo, se eu acho que eu tô longe, se o meu erro é alto aqui, né, o meu custo, tô muito erro, eu dou uns passão. Conforme essa porra vai baixando, eu diminuo meus passos. De tal maneira que quando eu tiver para mim ver mais ou menos, para mim conseguir chegar perto o mais perto possível de qual é o conjunto, o valor W, que isso vai estar nesse valor menorzinho, entendeu? Então isso é um algoritmo matemático que a partir dos W chutados inicialmente, ele vai calcular. E o tempo que você falou tem tudo a ver. Quanto mais camadas eu coloco aqui, mais nessa rede tem conexões. Cara, isso são cálculos. Cada um desses é um cálculo que tem que fazer, né? Se eu estou falando há 10 anos atrás, a gente está falando às vezes de dias para você fazer um negócio. E vou mostrar coisa para vocês aqui que eu faço em 5 minutos num computador, com 50 mil imagens, que isso era, 10 anos atrás, cara, era coisa de cientista de PhD fazer em computador de grande porte, né? Mas por quê? Por causa da velocidade. Você demorava uma semana para você fazer, né? Então, não sei se respondi, Maurício. Enrolei ou eu te respondi? Alô? Alô? Respondeu, tá correto. Tá jóia. É que eu não vejo a câmera, não vejo ninguém, então eu não sei nem se vocês estão aí. De repente, se eu cair a conexão, eu tô fudido. Tá bom. Ô Marcelo, Oi, deixa eu aproveitar a pergunta do Maurício, porque eu fico pensando no seguinte: se você pega dependendo da complexidade da rede que você monta, a função de otimização, mesmo assumindo que tudo sejam equações lineares, essa função de otimização ela pode ser de uma complexidade muito grande. Então, considerando que o ponto de partida é randômico e que depois você vai ter uma variação, ou seja, é por tentativa e erro que os caras fazem, ou seja, eles vão fazendo conta até o final do mundo e falar o seguinte, vai armazenando aí o menor resultado que você tiver, porque a menor perda é a que nos interessa. Então você faz conta à vontade aí e quando você guarda aqui a solução de melhor resultado. É assim? É assim mesmo. E aí, na verdade, e esse é o grande, na verdade, assim, onde que entra o homem aqui, né, o especialista nisso, Godoy? Na verdade, não é achar esses Ws, é achar o seguinte, quais os steps que eu tenho que fazer aqui? Quanto que é o meu aprendizado, 0, não sei quanto. Quer dizer, isso que a gente chama de feature engineering, engenharia de features. Quer dizer, hoje, com inteligência artificial, deep learning, nos modelos, vocês vão ver mais para frente, essa é a última lâmina mais complicada, as outras vão ser mais simples. Vamos dizer assim, é você saber como fazer os parâmetros. Que parâmetro que eu coloco ali? O modelo, quantos layers eu vou usar? Inclusive, hoje em dia, nem isso mais, porque já existem modelos, já teve aí, cientistas que ficaram trabalhando dentro da Google, da Microsoft, etc., fazendo, sei lá, olha, se eu fizer isso com 10 layers aqui, né, e usar não sei quantos neurônios, usando tal equacionamento aqui, eu consegui chegar... dado que a entrada é sempre igual, e fazem muito, por exemplo, toma como entrada um modelo de 1 milhão de imagens de 100 categorias diferentes, ok? Pega essa 1 milhão, um conjunto de 1 milhão de fotos de 100 características diferentes, né? Que tem foto de cachorro, de gato, de avião, de pasta de dente, de escova de dente, de caneca, e aí você começa a tentar ver quanto tempo você leva para, dada essa imagem, eu chegar no final, e quanto é esse erro que eu vou conseguir no final.
E aí, vamos dizer assim, o cara consegue chegar num modelo, puta, esse modelo tá bacana. E aí ele te entrega esse modelo. E, inclusive, você consegue pegar o modelo. Hoje, a maioria das pessoas que usam inteligência artificial, eu vou e baixo pro arroz com feijão, eu baixo esse modelo e baixo os features que foram rodados durante semanas lá na Google, num computador fuderoso. E isso eu consigo replicar aqui no meu computador de casa. Então, isso é uma maneira de fazer. Uhum. Marcelo, então, só para completar a minha pergunta, então, agora você deu mais luz aí. Uhum. O que vai diferenciar, então, o especialista fodástico, aquele que é foda, lá sei lá, do Google, sei lá, do Facebook, com um cara que não é tão bom assim? O que vai fazer esse cara é bom, esse especialista é um Nobel, sei lá. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Isso tem muito a ver, lá nos primeiros slides eu mostrei para vocês, eu falei do Data Science. O que é a Data Science? É o que a ciência que estuda os dados. O que define Legal. a qualidade do especialista, né? Então, mas assim, para você ser um bom cientista de dados ou trabalhar em inteligência artificial, que seja hoje, no mundo de hoje, eu vou dizer que você tem 3 pés, é uma cadeira de 3 pés. Um pé, pô, você tem que conhecer matemática. Eu tô falando do cara que vai desenvolver o modelo, ele vai ver o equacionamento, ele vai tentar melhorar um pouco isso aqui. Então. De repente, o cara que tá lá na Google é o cara fodão em matemática, e, porra, ele tá tentando ver os equacionamentos da melhor maneira. Cara, descobriu um algoritmo que, porra, ele consegue fazer isso mais rápido, de maneira melhor, subir um pouquinho, diminuir o erro um pouquinho, tá. Esse é um lá. O outro cara é o cara de computação. É o cara que manja de programação, ele manja, porra, fazer computação paralela, eu vou fazer um monte de. Como é que eu paralelizo esse negócio? É o cara, o fodão no computador. E a terceira perna, importantíssima, é o cara que conhece do negócio. Se eu vou fazer inteligência artificial, se eu vou fazer um modelo para automatizar uma subestação de energia elétrica, eu posso botar o matemático mais fudido, eu posso botar o cara de informática mais fudido, mas se eu não tiver um engenheiro eletricista que conhece a fundo como funciona aquele negócio e trabalha comigo e diz assim, porra, cara, se acontecer essas condições de entrada, a saída tem que ser tal. Vamos lá, vamos junto, vamos lá. Esses 3 pernas é o que faz a diferença. De uma maneira geral, o que você tem na Google, Microsoft, eles estão trabalhando nesse miolo aqui. Como é que eu faço para otimizar? Qual o modelo? Que jeitão, como tem, que eu vou falar muito de modelo ainda para vocês, como é que eu tenho que fazer a conexão desses neurônios aqui, né? Para que isso me dá uma saída ótima. E para cada coisa é uma coisa, tá? Eu tenho um modelo que funciona muito legal para imagem, eu tenho outro que funciona muito legal para som, eu tenho outro que é para palavras, para texto e assim por diante. Nós vamos ver também aí, tá? Então eu acho que são várias atuações, né? E tem Mas o Marcelão, só para tentar entender um pouco melhor. Desculpe ter chegado atrasado. Professor, desculpe, viu? Eu cheguei atrasado aí. Pô, você era fundamental. A gente esperamos, mas não teve jeito. Não, o vinho tava esquentando, cara. Mas... O Godoy não deixava eu começar a tomar o vinho antes da aula. Caramba. Mas o que o pessoal que já fala que tem uma inteligência artificial, que o pessoal está vendendo o serviço, no caso da Google, da IBM, da SAS, tem um monte de empresa está vendendo. Né? Sim. Esses caras têm 2 pernas, então, porque a terceira perna é a do cliente. Claro, sem dúvida, senão não tem jeito, Precisa da terceira perna. Então as 2 pernas o cara já tem. Exato. A princípio. Em princípio, exatamente. Eu acho que vai ficar, olha, a partir do próximo slide, que essa, eu te falei, a teoria quase que acaba aqui, vamos dizer, quase. Lembrando, eu estou dentro da bolinha, né? Eu falei da bolinha e falei que a bolinha se conecta aqui. Eu vou começar a falar de diferentes de conexão, quer ver? Eu acho que dá para ficar melhor. Que eu estava perguntando isso porque eles chegam e falam assim, ó, eu posso te entregar com tantos % de certeza, né? Assim, com a informação. Né, assim, o resultado, vamos dizer. Exatamente. Tem uma entrada, eu te dou um resultado com tantos % de acerto, que eles falam. Dá uma margem mesmo, né? Dá. Não, então não, eu vou mostrar na prática para vocês aqui. Eu acho que vai dar tempo. Eu vou mostrar, vou fazer aqui.
Ô Marcelo, pegando a sua explicação agora há pouco sobre os especialistas aí, Uhum. e a pergunta do Shiba então, a hora que o cara vai vender um produto lá para o Shiba, por exemplo, que ele tem um especialista, eu vou chamar de Process Owner, porque eu vou usar a minha experiência, que não tem nada a ver com isso, chamar de um Process Owner lá que vai interpretar a necessidade do Shiba, é isso? Tem que ser. Porque, mira, uma coisa é, eu trabalho na Microsoft e desenvolvo Excel. Não serve pra porra nenhuma. Eu quero dizer, eu preciso de alguém que desenvolva Excel, mas eu preciso de alguém que saiba depois como é que eu uso essa planilha para mim gerar valor, tirar valor dela. É a mesma coisa aqui, né? Então, e o modelo, aí o cara fala, não, eu estou fazendo... Porque eu estou mostrando aqui para vocês, o que acontece aqui, ó. Voltando aqui uma outra maneira de representar, aqui eu tenho meus layers, tá certo? Aqui eu tenho as entradas, eu tô entrando. E é importante dizer uma coisa para vocês. Eu tô querendo criar um modelo, ok? Alguém veio aqui e desenhou um modelo. Ah, tá aqui. Esse modelo tem 3, 4 layers. Tem que ser um especialista e é muito da experiência dele. Imagina que aí eu sou o cara da Google, na pergunta de vocês, ou da empresa X. Legal. Eu quero. O Shiba chegou para mim, Marcelo, eu preciso de um sistema que diferencie gato de cachorro por imagem. Por exemplo, na verdade, podia ser o seguinte: eu quero um sistema que eu te mostro uma foto de uma, sei lá, de uma torre de subestação e, porra, e pela balançada do fio, ou sei lá, ou o negócio tá mais vermelho, isso pode gerar uma situação de risco ou não risco. Eu te dou um monte de fotos, eu quero entrar aqui com fotos de câncer, aqui podia ser uma célula cancerígena e uma célula sem câncer, e eu chegar aqui e dizer câncer, não câncer. E eu vou dizer para vocês o seguinte, e o Shiba, pode ser duas coisas. O Shiba fala, eu sou médico, eu quero um sistema que eu entre aqui, eu vou pegar, eu te dar um monte de fotos e quero que você me diga se a probabilidade de ser câncer é 92% de sim, 92% não, né? Ou 8% não. E aí tem outra coisa que é os falsos positivos, os falsos negativos, que são importantíssimos quando você mexe com isso, né? Então, nesse exemplo bunda que comecei com o gato e cachorro, continuei com eles aqui, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Alguém lá, eu sou da Google, alguém pediu para mim, eu quero fazer um classificador de fotos de gatos e cachorros. Perfeito. Da onde eu vou partir? Eu cheguei, inclusive, por exemplo, eu fui tirar uma fotinha aqui, eu fiz aqui no meu computador ontem, para fazer na apresentação de vocês. Eu peguei um dataset com 50 mil fotos de gatos e cachorros, com pouca resolução, né? Peguei essas fotos e falei, eu acho que vou pegar aqui um modelo com 2, 3 layers e tal. E aí fui lá, cheguei no final, cheguei com 70%. O meu sistema, rodando 15 minutos no meu Mac, ele conseguia diferenciar com 70%, que é uma bosta. 70% de acerto, ou 30% de erro, diferenciando gatos e cachorros, mas saindo do zero. Eu criei a rede, etc, etc, etc. Né? Eu defini aqui os neuronozinhos, usei um framework que não fiz muita coisa, defini mais ou menos o tamanho, e ele foi lá, eu acho que a taxa de aprendizado de tanto, o primeiro ficou ruim, eu mudei um pouquinho, fui melhorando, cheguei no máximo 70%, que é mais ou menos o máximo que você consegue com esse negócio aqui. Depois em outros modelos melhor. Por quê? Porque 50 mil fotos é muito pouco. Eu precisaria ter aqui umas 10 milhões de fotos numa estrutura dessa para ele conseguir olhar a foto e dizer cachorro ou gato com, sei lá, 90%, etc, etc. Né? Então, mas tá bom. Então vamos dizer assim. A qualidade dessa rede, primeiro, tem a ver com o desenho dela, tá? Com o desenho dela, os parâmetros que eu trabalhei aqui, né? E a quantidade de fotos. E aqui eu tenho que falar de duas coisas com vocês. Uma é a fase de treinamento do modelo. O que é o treinamento? Eu tenho que pegar milhares de fotos que eu sei, essa foto aqui, isso aqui é um gato. Marcelo, eu sou um cara que olha, aqui tem um gato. Tem um gato, eu sei que isso é um gato. Eu sei que isso é um cachorro. Tá meio estranho esse cachorro, mas é cachorro, né? Aí eu botei essa foto aqui e eu falei, isso é um cachorro, isso é um gato. Entrei com essas fotos e o sistema foi calculando. Depois de milhares de vezes, a hora que eu entrei com uma foto, fiz
Terminei, ele me terminou o meu modelo matemático com todos os Wzinhos, né? Ele me dá o modelo, eu pego aquele modelo e falo, agora eu vou entrar com uma foto do meu cachorro, do meu gato, que ele não conhece. Não estava nas 50 mil que eu baixei na internet. E ele me disse, algumas ele acertou, outras ele errou, mas ele consegue, com 70% de erro, dizer, isso é um gato, isso é um cachorro. Depois que eu estiver usando o modelo. Eu fiz o treinamento com um caralhão de fotos e ele me chegou no modelo. Aqui entrei com duas coisas boas. Eu consigo fazer até na minha casa, com 50 mil fotos, usando aqui o meu computador, com o processamento do meu Mac, chegar com 70% de acerto aqui no final, se é cachorro ou se é gato. Gente, há 7, 8 anos atrás, isso era tese de mestrado. Você conseguir chegar a 70%, você percebe? E hoje você faz com o pé nas costas. Interessante. Agora, Tá, é legal. Marcelão, Sim, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Eu não sei se você vai nessa direção ou não. E É. se eu estiver perguntando alguma coisa que foge Por muito, favor. até porque daqui a pouco a gente está apertado de tempo, você me fala e não tem problema. A gente trata disso numa outra situação. Eu fico pensando o seguinte: ao invés de reconhecer foto, se é gato ou se é cachorro, eu estou pensando em falar o seguinte: eu estou pensando em reconhecimento facial de pessoas, ou seja, você pegar a foto do Godoy, e aí você tem uma câmera de alta resolução numa cidade, e aí aquela câmera vê aquele cidadão, e ela digitaliza, tem uma resolução que tem, sei lá o quê, e aí ela compara com a foto original que ela tinha do Godoy, mas o Godoy pode ter deixado a barba crescer, cortado o cabelo, ele envelheceu, ou seja, tudo isso que eu estou descrevendo, que você, digamos assim, o sistema, quando você fala de dados, a foto do Godoy com a qual ele vai comparar é única. Certo. Ele pode até trabalhar a foto do Godoy, falar, olha, essa foto do Godoy é de 2018. Em 2 anos, ele pode ter ido por aqui, ele pode ter deixado barba, pode ter cortado o cabelo, pode... ele estava de óculos, passou a usar lente de contato. Sei lá, eu consigo imaginar 500 alternativas. Mas eu acho que a pergunta é o seguinte, dá para montar uma rede neural que leve em conta todas essas alternativas, porque se você fala gato e cachorro, eu falo o seguinte, tá bom, cara, em vez de botar 50 mil, põe logo 4 milhões de fotos de gato, 4 milhões de fotos de cachorro, e se o programa for mais ou menos, eu diria o seguinte, vai acertar em 95% das vezes. E é mais ou menos isso mesmo. Uhum. Tá, vai acertar. Agora, a questão é a seguinte, não é acertar se é gato ou cachorro, é acertar se é o Godoy ou se é outra pessoa. E aí você tem 8 bilhões de alternativas. Exato, mas aí você tem duas coisas. Não, então, aí são duas coisas. Por exemplo, a maneira mais comum, Godoy, é o seguinte: o processo de diferenciar gato e cachorro, no fundo, é mais ou menos o mesmo, e aí eu vou mostrar um pouquinho para frente, uma coisa que chama convolução, etc. Que, na verdade, vamos dizer assim, eu vou ter um... Hã? Você não está vendo aqui que o gato aqui para cachorro é que o cachorro aqui é envelhecido. É o gato envelhecido vira cachorro aqui, pô. Na verdade, por exemplo, quando eu faço reconhecimento facial, eu preciso, em geral, o que eu estou fazendo é reconhecer, primeiro, dar uma imagem e dizer, aqui tem uma pessoa, isso é mole pro gato, facílimo. 2, ver aonde está a pessoa na foto, facílimo. Cadê o rosto da pessoa na foto? Assim, faz décadas que a gente faz isso. Eu faço no Raspberry Pi, já escrevo, eu boto aqui, essa aqui tá ali a carinha e tal. E eu consigo saber, dentro dessa cara, hoje eu consigo pegar esse rosto da pessoa e tirar, por exemplo, 180 itens ou características específicas do rosto da pessoa. Até aí, beleza, não quer dizer nada. Se eu tiver, o que eu preciso ter eu preciso ter pego, e aí eu não preciso de muito não, Godoy. Se eu tiver 10 fotos do Godoy, onde eu entrei num sistema e tirei as 180 características dessas 10 fotos do Godoy, que é o que o pessoal usa no sistema para você entrar em uma empresa, olha a tua cara e te habilita a entrar ou não entrar, tá? Ou que o Google usa para você abrir o iPhone, né? O que eu faço, ele vai lá, olha um pouquinho, olha a minha cara, tira meia dúzia de fotos.
calcula os pontos disso aí e depois, a menos que eu esteja de máscara, ele não me reconhece, meu iPhone de máscara, ele não me reconhece, se eu tiro a máscara, ele me reconhece. Tô de óculos escuros, ele me... Às vezes sim, às vezes não. Mas assim, na verdade eu vou ter que fazer um outro step de comparação. Você percebe? Então, eu tenho o programa que extrai as características, ele vai extrair essas características aqui, né? E tem como o computador teria visto o Godoy. Aí é um comparador simples, é o Godoy ou não é o Godoy. Mas o mais complicado, que é o extração, eu posso ter feito com cachorro, com gato, com gente, que no fundo o programa quase que é o mesmo. Uhum. Tá? O pedacinho final é que diferencia quando eu vou fazer a comparação. Mas aí eu tenho que dizer, esse é o Godoy. E eu falo, mas esse é o Godoy. Aí eu jogo um monte de dados e aí eu vou botar aqui, aí eu vou entrar num outro sistema que eu vou dizer, ó, aqui esses são fotos do Godoy. Essas são fotos de um monte de gente. Ele vai dizer, é o Godoy ou não é o Godoy com tanto de probabilidade. Não, sim, porque acho que o meu comentário é só no que hoje, ainda que eu não sei quão rudimentar ou quão sofisticado mas dependendo de que aeroporto você entra, voltando para o Brasil, você põe o passaporte num leitor e aí você para na frente de uma câmera e a câmera vai te liberar ou não liberar. Então aquilo ali tem exatamente isso que você acabou de descrever por trás. Exato, mas isso é fácil, porque o que ele está fazendo ele está extraindo, esse não é nem muito inteligência artificial, ele está extraindo as características da foto do passaporte, extraindo as características da foto, usa alguma trabalho em cima e faz, na verdade, ali um comparador, sim ou não, né? Com tal probabilidade. E aí a sofisticação que você compara. Porque você consegue tirar muitos dados do rosto das pessoas. Então, basicamente, aí eu estou fazendo um classificador. Se é essa pessoa ou não é a pessoa. O mais difícil é isso aqui, que é você pegar, por exemplo... Cara, eu pego aqui, mostrei hoje lá para você, eu botei a câmera aqui e ele fala, pô, isso aqui é um teclado de computador, isso aqui é um copo, isso aqui é uma garrafa, né? Uhum. Ok, tá, obrigado. Tá bom, vai para frente. Vamos lá, então. Então, beleza. Então, vamos aqui. Beleza. Então, beleza. Mas até agora, acho que um ponto importante aqui. Nós falamos tudo isso. A cara do Godoy, o cachorro, o gato. Mas antes lá, eu tinha falado do X, do W, do caralho. Ou seja, eu tinha falado de números, né? Ou seja, essa rede só funciona com números. Rede neural é número. Para mim chegar naquela bolinha lá, eu tinha que entrar com a equaçãozinha do primeiro grau, né? Eu tinha que entrar com a equação y igual a wx mais b. Então, na verdade, quando eu pego essa fotinha do gato, essa foto do gato é um conjunto de pixels. Se eu olhar como é que ela está dentro dela, eu te digo, ó, essa foto tem uma foto de 146 aqui no eixo Y, né, de altura, 134 pixels na largura e mais um 3 aqui, que tem a ver com R, G e B, né? Ou seja, porque isso aqui são red, né, vermelho, verde e azul. Então qualquer foto colorida é um conjunto de uma matriz, de 146 por 134 três vezes. Uma matriz para o vermelho, uma matriz para o verde. Então, moral da história, reduzir a número. Ou seja, esse gato, eu olho para cá, ele vira uma matriz e pior ainda, gente. É uma matriz também, mas eu tenho que entrar nesses pontinhos aqui, né? Cada um dos neurônios. Aí eu faço 143 por 134 por 3, 57.500 pixels. Eu transformo isso num vetor aqui, ó, num vetor de tamanho 57 mil, e esse vetor é entrada aqui. Aí alguém vai falar, caralho, Marcelão, você está dizendo que eu tenho que ter 57 mil neurônios, um pontinho desse para cada um pixel dessa porra desse gato? É, exatamente. E esses neurônios vão conversar com os neurônios de Sandy, né? Por isso que essa porra vira um negócio pesadíssimo. E hoje, e vamos dizer assim, de 2012 para cá, a coisa mudou completamente. Por quê? Uns caras falaram, não, esse negócio não tá certo. Para que eu tenho que entrar com 57 mil pixels aqui para entrar nessas camadas? Aí os negros começaram a bolar outra maneira de conectar esses bichos aqui. E os caras começaram a criar um negócio chamado convolução, por exemplo. O que ele faz? Eu comecei a andar aqui e comecei a fazer
Comecei a andar aqui e fazer, por exemplo, vou fazer uma espécie de um filtro. Cara, para mim saber se é um gato, eu tenho que achar a orelha dele, como é que é o jeito do olho. O olho do gato é vertical, o do cachorro é meio redondo. Eu preciso tentar achar características. E aí a gente começa a aparecer. Isso aqui, por exemplo, que eu falei, eu fiz hoje aqui em casa, peguei um layer aqui, peguei essa foto desse gatinho, botei numa rede aqui, e ela começou o primeiro nível, começou a aparecer esses bagulho aqui. Eu começo a passar, eu começo a achar, vamos dizer assim, o que é comum, achar essa linha vertical da orelha do gato, o vertical daqui, o pontinho aqui, a boca é horizontal. Eu começo a extrair e achar, na verdade, características desta foto. Percebem? E aí eu começo a achar um negócio aí chama Max Pooling, Boldoso. Cara, se eu tô com essa foto aqui, eu tenho 4 pixels aqui. Cada pixel varia de 0 a 255, né? Então, se ó, podemos até ver aqui, ó. Aqui, ó, 227, né? Ó, isso aqui é o pixel, o 00 aqui, ó. 227, é um pouquinho meio cinza claro. Se eu for na outra ponta aqui, 249, é um pouquinho mais claro. Então já deu para ver que 255 é branco, né? E o 0 vai ser preto, né? Então, na prática, cara, o que eu vou fazer? Peraí, vamos fazer o seguinte: vamos pegar, por exemplo, sei lá, 4 pixels aqui e pegar o valor maior desses 4 pixels e considerar ele. E aí eu começo a reduzir o tamanho e aí fazer o que a gente chama de convolução. Eu começo a achar as características e vou reduzindo o valor disso. Eu perco com isso? Perco. Mas eu ganho em velocidade. Muito menos cálculo matemático para achar as porra dos Wzinho que eu tinha que achar. Tá? Agora, cara, quantas quantas redes existem? O caralhão do gato. Cara, olha aqui, ó. Esse aqui é o tal do Perceptron que o neguinho descobriu, tá vendo lá? É a nossa bolinha. Maldita bolinha tá aqui, ó, aquela bolinha do W, do B, entrei e saí. Aí eu começo a botar, né? Eu posso botar o tal do. Aí começa a chamar de Deep Feed Forward. Eu começo a botar mais aqui. Meu, eu começo a complicar e cada um começa com sua vantagem. Mas aí os negros começam a bolar outras coisas. Por exemplo, eu posso vir aqui. Esse é o que nós vimos lá, né? Aqui, ó, essa com vários níveis, é o mais básico. E eu consigo usar isso aqui. Eu diria não para foto, gente. Mas, por exemplo, se eu tenho uma matriz que eu estou estudando, por exemplo, imagine que eu tenho 1 milhão de pacientes, onde eu tenho todas as características dos exames de sangue, numéricos, e eu vou tentar detectar se tem câncer ou não tem câncer. Eu posso usar uma coisa como essa. Porque 1 milhão de cara. A gente viu que uma fotinho lá dava 570 mil. Meu, quantos dados eu preciso para saber se o paciente tem câncer ou não? Talvez 50, 100 exames, resultados de exames, né? E aí eu posso ter 1 milhão de resultados. 1 milhão de resultados com 100 exames não é nada. É menos que uma fotinha do gato que a gente viu lá. Então isso aqui é o que a gente chama do Deep Forward, né? Feed Forward, que é o que a gente usa em Machine Learning, né? Aqui eu tenho vários modelos de convolução, que é aquilo que a gente comentou, que basicamente são modelos que eu uso para imagem. Então, quando eu vou trabalhar imagem, eu não vou pegar todas essas bolinhas. Eu vou usar umas bolinhas especiais que me filtram, que reduzem o tamanho da foto, etc. Ah, legal. Aí eu tenho outros tipos aqui, que, por exemplo, vocês lembram quando eu mostrei para vocês o Machado Bot? O que o Machado Bot fazia? De novo, lembrando, rede neural, a coisa mais complexa que tem aqui é a equação de primeiro grau, né? Eu tenho que achar o W e o Bzinho, né? Da retinha e tal. Cara, eu vou lá, pô, legal, eu vou pegar os livros do Machado e vou ver quantas palavras tem no livro. Puta, deu 1 bazilhão de palavras. Eu podia falar, tá bom, então a palavra mar é 0, a palavra rio é 1, a palavra janeiro é 2, a palavra de é 3, né? Então, sei lá, casmurro é 5. Não, cara, fica inviável porque eu tenho um volume grande. Dá para fazer? Dá e é feito. Mas aí os negros começaram a pensar, peraí. Não vamos pensar quantas palavras tem nos livros, mas quantas letras tem? Diferentes. Opa, diferente. Aí, pô, eu tenho
23 letras do alfabeto, mas pode ser maiúscula, pode ser minúscula, aí eu posso ter ponto, eu posso ter vírgula, eu posso ter cedilha, eu posso ter mudança de linha, sei lá, eu tenho 100 caracteres, né, nos 10 livros, nas 5, 6, 8, 10 mil páginas dos livros do Machado. Aí eu comecei a usar um modelo de recorrente, aonde eu começo a tentar fazer uma espécie de memória. Naquele modelo que vocês viram do Machado, eu guardava, porque eu fiz no meu computador. Aliás, na verdade, mentira, eu rodei, inclusive para rodar o modelo, eu rodei na Google, porque eu tive que usar um negócio chamado GPS, GPT, não, muito vinho já. Eu tenho a CPU, a GPU, que é um processador gráfico, né? Então, eu levei lá 15 minutos para fazer lá, eu levava 3 horas no meu computador. Então, eu fiz em 15 minutos. E eu fiz simplesmente o que eu fiz. Eu olhava, eu tentava memorizar 100 letras, 100, 200 letras antes, mais ou menos um parágrafo. Quantas letras tem num parágrafo? E eu começava a fazer com que ele tentava entender, olhando as letras do passado, qual seria imaginar com a próxima letra. É uma composição de bolinhas diferentes, de algumas bolinhas especiais aqui, mas o processo, no fundo, é o mesmo. Eu peguei letras, transformei em números, isso é minha entrada, fiz isso com milhões de palavras, de vários livros, e vocês viram o resultado. Não tem sentido o resultado só ficava maluco, mas você conseguia sentir, tinha um flavor. Parecia Machado de Assis escrevendo, parecia alguém escrevendo lá no Brasil do século XIX, né? E aí, bom, eu tenho outros tipos. Por exemplo, aqui eu tenho essa rede, ó, essa rede chama autoencoder. O que eu faço? Eu pego um monte de dados numéricos, reduzo e volto. Eu uso para filtro, por exemplo. Eu posso entrar com ruído e tirar. Outra muito legal, ó, essa daqui, ó. Essa aqui chama, tá vendo aqui, ó? Chama uma rede meio maluca aqui, né? Ela chama GAN. Essa é a rede usada nos deepfakes. Hoje não vai dar tempo, vai ficar muito tarde para vocês, mas, cara, daria pra gente conversar sobre isso. Cara, eu consigo fazer. Aí eu uso 2 redes dessa, uma brigando com a outra, e aí eu entro com a cara. Aí eu entraria com a cara do Godoy, não era Godoy, mas eu entro com ruído até. E entro com uma cara de uma pessoa. E eu vou dizendo, e eu vou tentando descobrir se é pessoa, não é pessoa, é pessoa, não é pessoa, é pessoa, não é pessoa. E eu consigo gerar uma pessoa que não existe, né? Que é o tal do deepfake. Acho que dá tempo rapidinho, eu vou te aumentar a velocidade aqui. E esse modelo, por exemplo, é um modelo que eu uso nos Transform. Então. Bom, moral da história. Seja para mim com machine learning simples, para mim descobrir a cura do câncer, seja para mim usar imagens para descobrir se uma célula tem câncer ou não, para descobrir se aquelas chapas do pulmão que eu tinha mostrado para você, eu vou mostrar, tem um detalhezinho ali, para mim achar se ela tinha Covid ou não. Descobrir um NLP, que é você dar um texto, descobrir qual possível sequência, ou dar um monte de texto, treinar isso aqui, ele dizer, isso aí, esse texto tem a ver com ciência, tá? Tem a ver com história, tem a ver com... Eu posso classificar textos aqui, além de gerar simplesmente. Posso filtrar dados, posso gerar imagens falsas. E posso aqui, esse Transformer está revolucionando o mundo, porque aqui eu tenho um volume, é uma tecnologia que eu consigo otimizar pra caramba, mas estou falando aqui de milhões de dólares gastos para treinar os modelos, e eu consigo gerar aqui o que eu fiz com Machado de Assis aqui. Se eu faço aqui, vai sair um livro que vai ter, de repente, o livro inteiro parece que o Machado de Assis escreveu. De ponta a ponta, ele consegue lembrar qual era o personagem inicial que ele bolou. Entendeu? Isso é o transforma. Então, dentro desse zoológico aqui da rede neural, conforme você monta as bolinhas, é exatamente os modelos que você vai precisar. E, em geral, o que eu faço eu vou lá, eu quero classificar imagens, eu vou lá na Google e pego um modelo que eles desenvolveram. Esse modelo tá legal, alguém escreveu um paper, ganhou prêmio, eu uso aquele modelo. Aí eu vou retreinar vou aproveitar grande parte dos Wzinhos que ele achou as características, e vou botar umas fotos minhas no final, que é muito menos fotos. Então eu vou pegar um modelo aqui. Vou pegar um modelo aqui. Vou pegar um modelo aqui que já sabe achar as características e vou descobrir se é o Godoy ou não. Mas acho que vale a pena aqui mostrar, vai. Então, por exemplo, esse aqui é um caso real. Ó, eu peguei uma rede convolucional chamada VGG16.
É uma rede que já tem aí uns 5 anos, mas ainda é muito usada. Foi a que eu usei no modelo meu lá de descobrir o Covid. Por exemplo, imagina que eu entro com essa foto do careta aqui, esse cara. Esse cara, inclusive, é um cara super importante, é um médico famosíssimo, o Dr. Schigenstein, né? Esse Schigenstein, esse é um médico famosíssimo. E aí eu entrei aqui, e aí esse modelo meu vai vir aqui e vai olhar. Ah, eu vou passar no primeiro modelo aqui, são camadas especiais de convolução. Eu comecei a achar todas as linhas, que tem nessa linha do óculos, pá, pá, pá. Aí aqui ele começou, aí no outro pedaço ele começou a achar o que era nariz, boca. E aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui no final, né? Primeiro eu treinei com milhões de imagens, a hora que eu entrei com essa imagem simples, eu vim até o fim, ele falou: beleza, isso é uma pessoa. Isso aqui, por exemplo, eu tô treinando, fui treinado com Imaginet, que tem 1000 características, 1000 classes diferentes, essa classe pessoa com 98% de certeza. É verdade, o modelo está funcionando, pero não mútil. Na verdade, isso aqui deixa eu ver uma coisa, se eu entrar aqui vai dar merda, deixa eu ver. Vocês estão vendo alguma coisa aí, não? Estão vendo um carinha aí? Uma foto. Uma Sim, foto. uma foto. Sim. Uma foto. Sabe quem é esse cara? Faço a mínima. Eu te digo, ninguém, não existe. Sabe quem é essa mulher? Não existe. Olha o fundo que maluco que tá ali. Esse garoto, olha que fofura. Sabe quem ele é? Não existe. Cara, todas essas fotos que eu estou mostrando para vocês, aqui ó, tudo isso é gerado 100% numa rede neural de deepfake, com aquelas bolinhas, aonde foi treinado milhões de vezes. O que é feito? Eu fui jogando fotos reais, e aí eu digo, é real. Aí ele fala, tá bom. Então ele vai lá, ele tenta fazer uma outra aqui, e ele vai até que ele tenta burlar, aí o sistema, e quando ele consegue burlar o sistema, se o sistema diz, essa foto não é real, uma rede discutindo com a outra diz, isso não é real, e dá dicas como é que ele pode melhorar então o sistema vai se mudando. Uma foto dessa demora, às vezes, uns 2, 3 dias para ser feita. Aqui eles botaram é um depositório que tem milhares de fotos. Eu tirei a foto do velhinho lá, nunca mais na vida eu vou achar aquele velhinho que tá lá no que tava vendo. Mas tá vendo? Você acreditou nisso. Tiraram foto de qualquer lugar aí, rapaz. Tá doido? Não, essas pessoas não existem, Shiba. Nunca existiram no mundo e nunca vão existir. Você pode ver aqui que o óculos aqui deu um problema. O óculos desapareceu aqui. Ó, o óculos sumiu aqui, tá vendo? Tem um errinho. O fundo é meio... Quando você olha o fundo, às vezes você consegue ver. Enfim. Olha só. Então aqui é um exemplo que eu entrei com uma foto. Essa foto foi gerada lá. De sacanagem, vou mostrar para vocês. O modelo desse diria que é uma pessoa, mas não é. Okay? Talvez, no futuro, a gente vai olhar o fundo é meio estranho. Sei lá. Alguma coisa desse tipo. Esse modelo, por exemplo, foi o modelo que eu usei naquela questão do Covid. O que eu fiz aqui? Eu peguei exatamente esse modelo, que foi treinado com 1 buzilhão de milhares e milhares de fotos, de um monte de coisa, e cheguei a 1000 classificações diferentes. O que eu fiz? Eu cortei aqui, ó. Eu parei aqui, peguei um pedaço dele. O que me interessava é, a partir de uma foto, seja o que for, ele tira as características dela. E esse pedaço final, o que eu fiz? Eu vim aqui, copiei isso aqui, fui lá na Google, baixei todos os pesos originais, todos os Wzinhos lá, eu vim aqui e botei aqui dentro. Que foi feito com milhões e milhões de imagens. E esse pedaço final, eu vim aqui, treinei com as imagens de Covid, não é Covid. Eu juntei aqui, eu tinha 100 imagens com Covid e 100 imagens sem Covid. É muito pouco. Mas eu fiz um negócio que chama Transfer Learning, transferência de aprendizado. Na verdade, eu usei um modelo que já tinha sido construído, que já tinha, inclusive, grande parte dele já tinha sido treinado, usei, congelei esses Ws aqui e só programei esse final. Você consegue conseguir com mais de 90% de precisão. Então, isso é muito utilizado. Então, Godoy, eu poderia ter algumas fotos do Godoy aqui, ou das pessoas de uma empresa, e usar um modelo desse para diferenciar depois, treinando só a parte final.
né? Então essa que é um pouco a graça da coisa. E muita gente que vende para vocês é isso. Voltando à pergunta do Shiba lá atrás, eu estou partindo aqui de fotos ou de alguma coisa muito específica sua do teu negócio. Estou entrando com um modelo, montei ele, trouxe lá, tenho que ter expertise para produzir isso aqui e vou chegar num certo resultado. E vou trabalhar com você, com o especialista, para ver se tem sentido. Aí eu tenho a foto, eu preciso mexer aqui, eu preciso modificar. Até onde eu vou aceitar, como é que vai ser ao escanear isso aqui, etc, etc, etc. Né? Então esse é um exemplo. Bom, hoje de manhã, só para terminar, dá tempo ainda, né? Rapidinho. Aqui é só eu acho que eu tinha mostrado para vocês como é que se aplica na prática, né? Eu entro com uma imagem que eu não conheço, essa imagem é uma imagem acho que era um pulmão X aqui de uma pessoa que eu conheço. Eu entro com essa imagem, levo para esse modelo que eu construí, com todo aquele bagulho, esse modelo virou um negócio matemático, que eu pego essa imagem aqui, converto ela em bits e bytes, né? Entro no modelo, o modelo vai me dizer se é positivo ou negativo. Tá? E aí eu consigo botar isso aí aqui eu usei Flask para botar isso na internet, mais ou menos aquilo que eu fiz com vocês viram lá o modelo que eu tinha feito do Machado de Assis. Na verdade, eu criei um modelo para dado ele gerar aleatoriamente, você dava uma palavra de entrada, ele gerava o resto, né? Então, na verdade, eu peguei esse modelo, entro com a palavra aqui e saía com o texto, né? Mas uma vez que eu tenho o modelo pronto, eu não preciso mexer mais nele. Na verdade, eu vou usar o modelo e vou fazer o que a gente chama de inferência, vou inferir no modelo. Quer ver? Vou dar um exemplo prático para vocês que a gente comentou hoje de manhã, né? Que o Xavier ficou bravo lá, disse que não ia entender nada da aula de hoje, que eu estava discutindo com o Maurílio. O que eu estava falando com o Maurílio, gente? O que eu discuti com o Maurílio é o seguinte: você tem uma coisa hoje que é o edge computing, é quando você faz computação na ponta. Por exemplo, um smartphone é um edge computing. E o que nós estamos falando hoje é de colocar a inteligência artificial dentro dessa computação da ponta, né, do edge, da borda, computação de borda, o que seja. Mas não só computador, não só telefone. Cara, eu tenho hoje Arduinos, isso aqui já é um microcontrolador, mas eu posso ter microprocessadores, etc. Aqui eu tenho o Raspberry Pi, que eu comentei para vocês. É um computadorzinho do tamanho de um cartão de crédito, tá? O Raspberry Pi está aqui, né? E eu consigo fazer inteligência artificial com ele. Aqui é outro modelo competidor, entre aspas, do Raspberry. Esse aqui já é uma placa, tem 1 ano, mais ou menos, 2 anos no mercado, que ela tem aqui dentro ela, na verdade, é da NVIDIA, que faz GPU. Vocês vão ver, em inteligência artificial você ouve falar muito nisso. CPU todo mundo conhece, né? O Central Processing Unit, né? Só que a gente tem um negócio que chama Graphics Processor Unit. Quando eu trabalho com gráfico, muito que eu já tinha mostrado para vocês lá, se é um gráfico, é uma imagem, eu transformo em números. Em números, eu consigo trabalhar com matrizes. Então, na verdade, eu consigo fazer computadores ou centrais de processamento totalmente especializadas em números. Então, são os processadores gráficos, né? E eu não tenho que estar preocupado com essa porra aqui de falar no Twitter, mandar aí do Twitter, eu não estou precisando botar um negócio para sei lá, tirar foto. O que eu quero fazer é só processar. Então é uma máquina especializada em processamento de imagem, então é uma NVIDIA, né? Legal. Aí um negócio maluco aqui, ó, eu posso ter, quando eu estou falando de edge computer, ou eu podia ter, por exemplo, o que é muito comum, eu faço o modelo neuronal aqui, né, de inteligência artificial na nuvem e abaixo o resultado do meu telefone. É muito comum. Às vezes, quando você chama a Siri ou alguma coisa, põe uma foto para ver de quem que é, ele vai, leva para a nuvem, processa e devolve. Eu posso ter um caso que o modelo foi desenvolvido lá na nuvem, eu abaixo o modelo, mas eu faço o processamento no local. E outros modelos híbridos, etc. Vou mostrar para vocês o que eu estava discutindo hoje com o Maurílio, que é o Maurílio, o Pete, né? Que era fazer o quê? Eu quero ter um modelo aqui, que eu fui desenvolver em algum lugar, eu trouxe da nuvem, levo ele para o dispositivo, que no caso é um Raspberry Pi, e faço, por exemplo, processamento de imagem nele. Tá? Então, pegando esse gancho aqui, né? O que eu quero fazer aqui, ó? Primeiro, eu preciso... eu vou dizer o que foi feito, eu não preciso fazer isso. Por exemplo, peguei um troço aqui que se chama COCO, Common Object Context. É um dataset com 200 mil imagens que tem labels, quer dizer, com 91 categorias. Então
Aqui eu tinha milhares de fotos de carro, milhares de fotos de gato, de cachorro, de avião, de caneca, de pasta de dente, de garrafa, de taça de vinho, o caralho a quatro. Aí, o que eu faço com isso aqui? Pego esse troço, levo num modelo cheio das bolinhas, isso é um modelo de bolinha, um modelo convencional, que foi feito pela Google em 2017, que é parecido com aquele VGG que vocês viram que eu usei lá, só que ele é muito menorzinho, ele é menor, muito mais rápido. Então eu peguei, o que a Google faz? Primeiro desenvolveu esse modelo, que é, nem sei, não me interessa como é que ela fez. Ela achou as bolinhas, viu, otimizou que serve para qualquer coisa. Aí a Microsoft, na verdade, veio aqui, pegou, ela que é o último modelo da Microsoft, centenas de milhares de fotos com labels. Ela botou gente para trabalhar, tá? Botou o neguinho para lá e dizer, ó, botou nós, eu, vocês aqui, fomos usados. Quando você diz, ó, isso aqui é um, lembra? Ó, para entrar aqui, para ver se você não é um robô. Clique na foto de carro, clique na foto de semáforo. Você está alimentando, dando, você é a pessoa que está avisando as empresas como é, ó, isso é um carro, isso é uma moto, isso é uma bicicleta. E ela está usando isso para alimentar o sistema dela, tá? Aí o que eu faço? Peguei esse modelo, peguei esses dados, milhares de dados, carreguei no modelo, blá, 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 blá. Cheguei num modelo aqui, que é, na verdade, nada mais é do que um monte de WZs e BIs, um monte dos Wzinhos, né? Aí eu pego, isso aqui eu faço no meu computador, mostrei para vocês, todo mundo usa, você usa, é o que o pessoal oferece lá pro que o Tiba falou, etc. No caso do Edge, que eu estou falando, para usar em coisas pequenas, eu pego esse negócio aqui e faço uma transformação num modelo pequeno. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um modelo que chama TF Lite, é o mesmo modelo que foi treinado com esse monte de bagulho, mas eu tenho umas características. Tudo isso que eu fui treinado, primeiro, as imagens não podem ser imagem de qualquer tamanho, senão, lembra, eu preciso de. Cada pixel é um neurônio, né? Então eu falo, não, eu vou treinar com imagem de 300 por 300 por 3. Aí isso vai me dar vou fazendo 300 vezes 300 vezes, você vai dar 270 mil, é a multiplicação disso aqui. Os bytes são, eu quero pixel de 0 a 255. E a saída desse negócio, eu treinei esse modelo para me dar. Ele vai achar a pessoa, ele vai me dizer as coordenadas de onde está a cara da pessoa, qual a classe daquele bicho e qual a probabilidade, né? E isso aí, esse resultado que ele vai dar aqui, eu vou então pegar isso aqui e vou jogar lá para dentro de um Raspberry Pi, desse negócio aqui, tá? Então, legal. Então, o que eu vou fazer então aqui? Eu vou pegar, por exemplo, o Raspberry Pi, carreguei aqui dentro dele aquele modelinho que eu mostrei para vocês lá. Fui lá na internet, trouxe, carreguei ele aqui. Aí vou pegar uma imagem do gato, botei a imagem do gato aqui dentro, uma imagem de gato qualquer que eu peguei na internet aqui, essa imagem tem 1119 pixels por 1200, primeira merda. O modelo foi treinado por 300 para 300. O que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir essa imagem para 300 por 3, para poder entrar no modelo. Pego esse negócio, entro no que a gente chama de interpretador. Um bagulho dentro do Raspberry, um programinha que, usando esse modelo, ele sabe, se eu entrar com 300 por 300 por 3, e ele já está com os W, ele não vai treinar nada, os Ws estão tudo fixo lá dentro, os Wzinhos, os Bzinhos, ele simplesmente pega isso aqui e fala assim, opa, isso aqui, esse gato, ó, ele tem um troço aqui, que tem essas coordenadas aqui relativas, né, 004 para 001, ele vai pegar daqui mais ou menos a pontinha, e vai até 0,98, 0,79. Então, 98% aqui embaixo, 78% aqui. Ou seja, isso aqui, ó, esse pedaço aqui, é um troço que está classificado como um ID 16, com 0,75% o score, o erro, o acerto dele, né? Um erro de 0,25. Ele me deu esse resultado. Aí eu pego esses dados aqui, eu olho lá, eu tenho isso. São 90, esse modelo me dá 90 tipos de ID diferentes. Eu sei, o modelo 0 é gente, o 1 é carro, 2 é avião, sei lá, 16 é gato. Aí eu fui na lista, ele me diz, isso é um gato, esse é o quadrado e essa é a porcentagem. E aí eu mandei desenhar isso aqui. Né? Isso que foi um desenho que eu fiz aqui. Quer ver? Eu vou sair mais uma vez aqui. Deixa eu ver Vocês estão vendo aqui, ó?
Essa não é a tela do meu computador. Estão vendo uma telinha com um negócio amarelo aqui, da Índia, não sei o quê? Eles estão vendo aí a tela do Raspberry Pi, tá? Está lá atrás, a tela está aparecendo aqui. Isso aqui chama Jupyter Notebook. E aí o que eu faço aqui? É um negócio que você vai... Eu vim aqui, eu fui botando várias bibliotecas para eu poder trabalhar com imagem, etc, 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 tá? Que eu vim aqui, carreguei, vi os modelos, carreguei aquele modelo lá, o Coco, o Quant, que a gente discutiu lá, tá certo? Eu tenho um monte de fotinho. Na verdade, eu não vou mostrar esse aqui, não. Espera aí, deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu pegar esse aqui que é mais legal. Deixa eu ver um que eu disse aqui da câmera. Deixa eu ver. Tinha um para ficar igual que eu tinha feito lá que eu fiz de manhã, só para ficar igual. Ah, tá cá. Então tá aqui. Então tá aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho os labels, comentei com você, eu mandei imprimir os labels, ó lá, de 0 é pessoa, 1 bicicleta, até 89, que é pasta de dente. Então, isso aí eu baixei, tá, gente? Eu baixei o tal do Coco lá, né? Aí eu tenho um monte de imagem aqui. Por exemplo, essa aqui é a imagem do gato que eu mostrei pra vocês lá, ó lá. Imagem do gato, se eu correr aqui, ó, ele vai, abre o gato. Vamos abrir outro gato, né? Deixa eu pegar aqui o gato 3, sei lá. Gato 3 aqui. Abri um gato 3 aqui, ó. Olhei esse cara. Então, eu acho que é gato. Então, eu tenho um gato, essa imagem é uma imagem de 400 e pouco por 600. Vamos ver qual é o shape dela aqui, ó. 400 e né? Preciso reduzir, certo? Então, eu vim aqui, vou dar um resize na imagem. Peguei o gato, ó lá. Ela deformou um pouco, né? 300 por 300. Aí vamos conferir aqui, vamos ver o shape dessa imagem. 300 por 300. Vou mandar rodar aqui aquele detetor que eu mostrei para vocês. Ó, eu acho que deu merda, mas tudo bem. Ah, não, deu certo aqui, ó. Ele demorou, eu botei aqui só pra gente ver. Não, porque eu vi a classe errada aqui. Ah, ele achou duas coisas, olha que interessante. Ele achou uma outra, mas de qualquer maneira ele achou uma classe ID 16 aqui. Então, que ó, ele me devolveu aqui as coordenadas. Ele achou que tem dois gatos na foto, mas tudo bem. Então aqui vem, aí tá os boundaries. Aí eu vou ver aqui o que é o classe ID. É um gato, a probabilidade 74%. Aqui eu botei aqui, vim aqui. Mandei, aqui eu fiz um. Não tá lá. Então ele achou o gato tá aqui. Aí eu fiz uma função aqui, aí eu posso pegar outros gatos lá. Aí esse aí foi um outro que eu fiz. Aí então os gatos lá, você vai gato, cachorro. O dog 1, deixa eu pegar o dog 2 aqui, só pra gente ver. Dog 2. Olha lá. Dog. Às vezes ele erra, viu? Não é sempre que você é não. Ó, aqui tem um carro aqui, ele botou outro carro aqui, sei lá, carro 5, não lembro se tinha 5 não. Não tem carro 5. Não tem a foto, né? Tô só chutando aqui. Carro 4, deixa eu ver. Olha lá. Ele achou que é um ônibus. Um ônibus com 60% de probabilidade, tá vendo? É assim que funciona. Agora, o lance é o seguinte, gente. Isso aqui eu rodei, ó, que é um carro que você tem, ó. Eu tô rodando no Raspberry Pi, né? Ó, que é um bot, tá vendo? Um barco e tal. Então, esses aqui são exemplos, né? Aqui eu peguei uma foto. Quer ver? Aqui eu tenho múltiplos. Olha aqui, ó. Eu peguei essa foto aqui, ó. Olha lá. Ele achou que esse aqui é uma pessoa, tá vendo? 50%, ele errou. Mas assim, o legal, você vê, ele tá laptop e tal, né? Ó, carregar. Peguei. Fiquei fuçando, deve ter sido algum. Esse aqui era um teste, tá vendo? Eu tava vendo pessoa, mas eu quero. É um teste de vídeo. Ele tá pegando, vocês estão vendo aí o Chaplin, né? E vamos voltar aqui. Tá, então beleza. Nosso próximo passo é Infinity Beyond. Tomar um vinho.